tarde. Sou a professora Daniele Brache e vou passar com vocês as atividades da terceira semana de recesso do Covid-19 na disciplina de matemática. O assunto abordado é sobre radiciação e foram passados exercícios sobre esse conteúdo. Questão número 1. Como você verifica se é verdadeira a sentença? Raiz quadrada de 17,64 é igual a 4,2. Vimos lá no vídeo sobre a radiciação que a raiz enésima de A será igual a B, C e somente C, B elevado à enésima potência for igual a A. Que nesse caso aqui nós vamos ter o índice da raiz igual ao expoente. Então, como a gente verifica essa afirmação aqui? Tem que fazer o resultado, 4,2, elevado ao índice da raiz, então ao quadrado, deveria ser igual a 17,64. Trocando os números na expressão, ficaria que raiz quadrada de 17,64 é igual a 4,2, C e somente C, 4,2 ao quadrado, for igual a 17,64. E é verdadeira essa afirmação. Nós podemos fazer o cálculo aqui rapidinho para ver. 4,2 vezes 4,2 vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Somando, que dá 4. 8 mais 8 dá 16. 6 mais 1 dá 7. 1. Temos duas casas decimais, então marcamos duas casas decimais. Então, é correta, é verdadeira essa afirmação. Questão número 2. Quais são os números naturais de 0 a 100 que são quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos são aqueles números que, formando um quadrado, eles têm do mesmo lado, de cada lado, o mesmo número. Por exemplo, aqui. Toda a diagonal dessa tabuada pitagórica, aqui que estão marcados em verde, são os quadrados perfeitos. Por quê? Porque aqui eles têm 1 e 1, então 1 vezes 1 é igual a 1, 1 ao quadrado, 1, 2, 1, 2. 2 vezes 2 igual a 4. Aqui tem 3 e aqui tem 3. Aqui vai ter 4 e aqui tem 4. Isso daqui é devido àquela propriedade que nós temos que isso aqui era para ser um quadrado, né? A área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Esses números aqui na tabuada pitagórica, eles formam um quadrado. E cada um dos lados desse quadrado vai ter a mesma medida. Então, se a gente tirar aqui os resultados e passarem para cá, a gente vai ver que todas essas potências, aliás, todas essas raízes aqui em cima, elas resultam em um número exato, né? Então, esses são os quadrados perfeitos. São quadrados perfeitos porque o cálculo da sua raiz resulta em um número exato. Então, aqui seria o 7 ao quadrado, aqui o 8 ao quadrado, o 9 ao quadrado e o 10 ao quadrado. Todos esses números são quadrados perfeitos. Questão número 3. Em cada caso, determine o valor de A. Nós temos lá
na proposição que a gente já viu na número 1, que a raiz enésima de A será igual a B, se e somente se B elevado à enésima raiz for igual a A. O que a gente tem aqui? A gente tem o valor do índice, que é o N, e a gente tem o valor do B. Aplicando aqui essa preposição, nós vamos ter que 100 elevado aqui ao índice, então 100 ao quadrado, será igual ao que eu vou ter no radicando. Então, 100 ao quadrado é igual a 10.000. Então, meu A será igual a 10.000. Nessa daqui, o que muda é que não é mais uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica. Então, mudou o valor de N e mudou o valor dessa radiciação, a raiz. Então, nós temos que 6 elevado à terceira potência será igual, aí eu tenho que fazer a conta, 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 6 dá 216. Então, o valor de A na letra B é 216. Na letra C, nós temos uma raiz quarta. Então, o nosso N é igual a 4. Se o nosso N é igual a 4, o 4 será o expoente da raiz. Então, 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Porque 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, e 125 vezes 5 vai dar 625. Então, o A da letra C vale 625. Questão 4. Decomponha os radicandos em fatores primos e aplique a primeira propriedade dos radicais. Bom, a primeira propriedade é aquela que nos diz que o índice será igual ao expoente do radicando. Então, a gente tem aqui logo de cara a raiz de 25. A gente sabe que o 25 é um quadrado perfeito. Então, a raiz dele é igual a 5. Então, a gente só substitui aqui, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vou cortar os dois. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Depois, nós temos uma raiz quarta de 81. Para descobrir quais são os fatores, nós vamos decompor o 81. A gente chega aqui, 81 decomposto é igual a 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou substituir aqui. Raiz quarta de 81 é igual a raiz quarta de 3 elevado à quarta potência, que por sua vez será igual a 3. A última questão é a raiz de índice 8 de 256. Então, vou decompor o 256. Vou achar Vou achar 2 elevado na oitava potência e vou substituir na expressão. Vou cortar o 2 da radiciação com 2 da potência, vou ter que raiz oitava de 256 é igual a 2. Na letra D, nós temos a raiz quadrada de 121. A gente sabe que o 121 é um quadrado perfeito. É 11 vezes 11. Então, a gente substitui aqui. 11 ao quadrado, raiz quadrada de 11 ao quadrado será igual a 11. Raiz cúbica de 343, eu vou decompor em fatores primos, 343. Eu vou achar que 343 é 7 vezes 7 vezes 7. Substituindo aqui, eu vou achar que a raiz cúbica de 3 é igual a 7 elevado à terceira potência. Logo, será igual a 7. Aqui eu vou fazer a decomposição em fatores primos do 625. 625
raiz quarta de 625. Então, eu vou agrupar de 4 em 4. Eu vou encontrar que a raiz quarta de 625 é igual a raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Vou cortar o expoente com a raiz e vou achar um resultado 5. Questão número 5. Simplifica os radicais dividindo o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número. Nós vimos que essa é uma das formas de simplificar os radicais, né? Dividir os dois pelo mesmo fator. Essa aqui nós temos a raiz quarta de 3 ao quadrado. Nós podemos dividir os dois por 2. Então, nós teremos uma raiz quadrada de 3. Na letra B, raiz com índice 5 de 7 elevado à 10ª potência. Nós podemos dividir os 2 por 5, que é um fator comum. Se nós dividirmos o índice por 5 aqui, vai sobrar 1. Sobrando 1 quer dizer que não existe mais raiz, porque o índice menor para a raiz é o 2. Então, vamos achar que, na letra B, dividindo índice e expoente por 5, teremos 7 ao quadrado, que é igual a 49. A letra C, podemos dividir os 2 por 2. Então, teremos que raiz quarta de 7 elevado na 3ª potência. Na letra D nós temos 2 fatores dentro no radicando. Então, nós temos que achar qual é o máximo divisor comum entre 12, 3 e 6. Será o 3. Então, vamos dividir tudo por 3. Que não pode esquecer que quando eu tenho mais de um fator no radicando, eu tenho que dividir todos eles separadamente. Então, aqui vai ficar 4, 12 divididos por 3 dá 4, 2 divididos por 3 dá 1, A na sexta divididos por 3 vai dar A na segunda. E isso daqui é igual a raiz quarta de 2A ao quadrado. Certinho. Na letra E, nós temos um índice 15 e o expoente do radicando 10. Qual é o máximo divisor comum deles dois? É o 5. Então, vou dividir tudo por 5 e vou achar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Na F, nós temos mais de um fator dentro no radicando. Então, também temos que dividir, né? Vamos dividir tudo por 2, que é o máximo divisor comum. Então, nós vamos achar uma raiz cúbica de AB. Questão 6. Transforme em uma única raiz aplicando a quinta propriedade. A quinta propriedade nos diz que quando nós temos uma raiz de raiz, a gente simplesmente vai multiplicar os índices e transformar em e vai permanecer um único radical. Então, aqui, como nós não temos nada escrito, quer dizer que o radical é 2. Então, 2 vezes 2 vai dar raiz quarta de 5. Aqui, sempre que não tiver nada escrito, é o 2. Então, vai ficar raiz com índice 10 de 13. Aqui, 2 vezes 3. Raiz com índice 6 de 7. Aqui, 5 vezes 6 dá 30. Então, vai ficar
Raiz com índice 30 de 11. Aqui temos 3 raízes. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, vai ficar raiz com índice 30 de 4. Nessa daqui, nós temos 1, 2, 3, 4 raízes. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 vai dar 16. Raiz com índice 16 de x é o resultado. A questão número 7 nos diz para transformar em um único radical. Lembrando aquela propriedade que nós vimos na aula das propriedades, que eu posso primeiro multiplicar e depois fazer a potência, aliás, e depois fazer a radiciação, ou primeiro fazer a radiciação e depois multiplicar. Então, para transformar em um único radical aqui, eu vou primeiro multiplicar. 3 vezes 5 vai ficar a raiz quadrada de 15. Sempre que eu tenho aqui radiciações e depois uma multiplicação, e eu quiser transformar para um único radical, eu vou repetir o radical e o índice e multiplicar os radicandos. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 vezes 11, raiz cúbica de 77. Nessa daqui temos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Como resultado, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 5, que dá 10, vezes 7, que dá 70. Questão número 7, transforme em um único radical. Aliás, continuação, né? A letra D. Temos uma raiz com índice 12 de 5 vezes uma raiz com índice 12 de 10. Vou multiplicar 5 vezes 10, vai ficar uma raiz com índice 12 e radicando 50. Neste aqui, temos uma fração, né? Então, eu vou multiplicar os radicandos, repito o radical e o índice do radical, que é 2, multiplico os radicandos. 12 vezes 15 vai dar 180. Então, ficaria 180, raiz de 180 divididos por raiz de 8. Eu posso ainda simplificar mais uma vez isso daqui. Lembram lá da simplificação de frações, quando eu divido os dois, o denominador e o numerador pelo mesmo número? Qual número eu posso dividir aqui? Posso dividir os dois por 4. Dividindo os 2 por 4, eu vou ter que raiz de 45 divididos por raiz de 2. Que a gente viu na propriedade lá, que é a mesma coisa que escrever assim. Raiz de 45 sobre 2. Questão 8. Simplifique. Nesse caso aqui, é para simplificar as frações. Então, eu vou dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Então, aqui, eu dividi os 2 por 4 e cheguei à raiz de 5 divididos por raiz de 6. Que pela propriedade, a gente sabe que é a mesma coisa que raiz de 5 sextos. Nesse caso aqui, qual é o máximo divisor comum entre 10 e 18? Vai ser o 2. Então, divido tudo por 2 e vou achar raiz cúbica de 5 divididos pela raiz cúbica de 9. Aqui, vou dividir os 2 por 6. 30 dividido por 6 dá 5, 24 divididos por 6 dá 4. Raiz quarta de 5 quartos. Aqui, vou dividir tudo por 4. Denominador e numerador. Então, vou achar raiz quinta de 4 quintos. Bom, gente, então,
da semana 3 foi isso aí. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Um abraço!